A paz do Senhor, meu prezado irmão, minha prezada irmã. Nós estamos aqui nesse momento para meditar sobre a palavra do Senhor na escola bíblica dominical. A lição de hoje é a lição de número 10 e trata justamente da igreja de Éfeso, né? A revista desse trimestre, que já está perto de terminar, trata da igreja eleita. E o título da lição de hoje é justamente a intercessão pelos Efésios. Já convido os irmãos a fazer uma oração, né? Pegue as suas revistas, sua Bíblia e acompanhe essa aula. Vamos aprender juntos, amém? Senhor, nos abençoe, porque Tu és um Deus grande, forte e poderoso. Que a Tua misericórdia esteja sobre nossas vidas, para que possamos aprender mais e mais da Tua palavra. Seja com cada um dos Teus servos que estão do outro lado para aprender, e seja conosco, ó Deus, para que sejamos capacitados em Ti. Abençoa-nos mais uma vez, e nós Te louvamos e agradecemos, porque todo louvor seja dado a Ti. Amém, ó Pai. Já convido os irmãos a fazerem uso das suas Bíblias, né? Para o nosso texto áureo. O texto áureo se encontra em Efésios, capítulo 3, versículos 14 e 15, que diz o seguinte: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Amém? Já guardemos também a verdade prática. Devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. A nossa lição fala justamente da intercessão. O apóstolo Paulo, da intercessão pelos Efésios. Mas ele fala mais enfaticamente sobre a necessidade de ter amor pelo nosso irmão, né? Amor por Deus. Então a nossa lição fala sobre o amor. E de forma mais intensa, nós poderemos estudar ao longo dessa aula, né? Tem 3 tópicos dessa lição, que ao final saberemos com certeza falar a respeito. Amém? Vamos começar cantando um hino, uma canção que fala sobre o amor. Essa canção é uma poesia, né? Cantada pelo nosso irmão Osés de Paula, mas também está na essência da lição de hoje. Amém? No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e a natureza já existia nos planos seus. Desde a maior estrela, a mais singela flor, traçando leis, tudo Ele fez com seu amor. O amor é tudo, feliz é quem ama, não há barreiras para conter sua chama. O amor é bálsamo na triste lida. O amor é mais, também é paz. O amor é vida. O amor supera o ódio através do seu poder. Tudo Ele sofre, tudo suporta e tudo crê. Amai-vos uns aos outros, conforme eu vos amei. Andai na luz, disse Jesus, o Rei dos Reis. O amor é tudo, feliz é quem ama,
é mais, também é paz, o amor é vida. Amém. Essa canção sintetiza bem a nossa lição. Convido os irmãos a fazer a leitura bíblica que se encontra no capítulo 3, versículos 14 a 21 de Efésios. Amém? Por causa disso me ponho de joelhos, ó Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus, na terra, toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Guardem bem essa palavra corroborados, que já vai ser o primeiro tópico da nossa lição. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Amém. Então, continuando a lição importantíssima, ao longo da semana tivemos como acompanhar, né, as sugestões do próprio comentarista da lição, que eles nos mostram, né? Em Mateus, capítulo 6, de 7 a 15, Jesus ensina os discípulos a orar. Depois, em Filipenses 4, versículos, né, capítulo 4, versículos 6 e 7, devemos apresentar as nossas petições diante a Deus. Nós temos que pedir a Deus. O apóstolo Paulo vai reforçar isso nessa lição. Em 1 João, capítulo 5, versículo 14, Deus escuta as orações e, segundo a sua vontade, nos ouve. Em Mateus 6 e 7, Cristo ensinou que a oração deve ser feita sem o uso de vãs repetições. Em Jeremias 33, 3, ao que clama, Deus promete responder e revelar verdades. E no sábado, né, a leitura recomendada foi em Romanos capítulo 8, versículo 26. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Já vamos para o primeiro tópico, né, com o nosso irmão Werley. Graças e paz a todos, graças e paz a todos. Agora sim, estamos com o áudio. Como o meu irmão Fábio acabou de falar, para quem não conhece, o Fábio, além de ser meu irmão, evangélico, né, no caso, mas nós também somos irmãos de sangue, tá? Por isso que essa semelhança toda que tem aí, tá? Eu sou mais novo, né? Não, ele não é o mais novo, tá? Isso aí. Eu sou mais velho, só para argumentar, né? Sou mais velho que o Werley, né? Só que ele cresceu mais. Só que somos 3 irmãos do padrão dele de tamanho, né? Eu sou o segundo mais velho, né? Mas graças a Deus estou com a cara de novo, mas tá bem. Eu ainda estou conservado. Meus 40, estou tranquilo. Então vamos lá, gente, sem mais delongas. Como o Fábio acabou de falar agora, a lição 10, aqueles que não têm a lição, nós vamos deixar aqui embaixo no chat para vocês clicarem e acompanhar conosco esta lição. A lição 10, que ele fala sobre a intercessão, né? Ela trata especificamente ali sobre os Efésios, né? Ali em Éfesos, para vocês entenderem um pouco sobre o que era aquela época. Paulo, ele conhecia muito bem aquela região, ele tinha um costume maior com o povo que estava ali, era uma cidade que ele já tinha evangelizado, e depois dele ter evangelizado aquela cidade, ele escreve uma carta e começa a comunicar com os irmãos daquela região. Então ele sabia a realidade. Então, quando vocês começarem a pegar a lição para poder dar uma lida, recomendo vocês darem uma olhada lá começar no capítulo 3, do versículo 1, tá? Porque ele vai fazendo a parte de baixo, explicando na oração, mas ele refere-se à parte inicial. Então vamos lá. O apóstolo Paulo, ele inicia a sua oração ao Senhor com um pedido duplo.
o poder do Espírito Santo do homem interior, daqui a pouco nós vamos falar sobre a parte interior do homem, e a presença de Cristo no coração dos crentes. Então nós vamos entrar agora no 3, tá? No capítulo 3, versículo 16 e o 17, que vai ser dividido também, subdividido, tá? Em 3 partes: a riqueza da sua glória, fortalecimento com poder e habitados por Cristo. O que ele fala sobre a riqueza da sua glória? Paulo apresenta na sua oração, confiando nós a riqueza de sua glória. Que glória é essa que ele está falando? Ele fala sobre a glória de Deus. Tá? O apóstolo Paulo já havia declarado a glória de Deus, Deus Pai, lá no capítulo 1, tá? No versículo 17, que ele fala sobre a sua abundância, cheio de abundância e riqueza da graça de Deus. O que significa? O que ele está querendo dizer? Ele fala sobre a parte do possuidor de toda a glória, tá? Aquele povo. Então ele começa fazendo a sua oração em cima disso. Vamos ler no caso: oro para que, conforme a sua riquíssima glória. Então ele fala sobre todo o seu poder de glória, que ele está traduzindo nesse versículo. E na sequência, ele fala: ele vos conceda que seja fortalecido com o poder do seu Espírito no interior de cada um. Então vamos lá, fortalecido com o poder. Quando ele fala fortalecido com o poder no interior de cada um, ele está tratando do seu próprio eu, tá? Esse interior que ele faz a menção é o eu, aquilo quando você está sozinho e independentemente daquilo que você expressa para outra pessoa. É quando você tem um autoencontro, quando você tem a verdade. É o que a gente usa dizer hoje, está muito na moda dizer, não é, Fábio? O pós-verdade. Né? Tem uma coisa que eu falo para o Fábio, tem uma coisa que eu falo para você que está em casa, você fala para o seu parente, fala para o seu amigo, mas tem uma coisa que você acredita. Então esse é o interior que ele está querendo dizer. Ele trata sobre esse interior, tá? Então tá lá. O primeiro pedido do apóstolo Paulo para a sua igreja, que seja corroborado com o poder do seu Espírito no homem interior. Está lá no versículo 36, aliás, 3,16, nós acabamos de ler. E dando sequência, parece que o tempo nosso também ainda é curto, ele ainda fala sobre habitados por Cristo. O apóstolo Paulo também orou para que Cristo habitasse pela fé os corações dos santos. Tá lá no 17. Tá? Para que Cristo habitasse em vossos corações pela fé. Oro porque vós estejais firmados no amor. Tá? O apóstolo Paulo, ele fala neste versículo a questão do que significa permanentemente essa habitação. Ele não fala da habitação temporária. O que é a temporária? É que hoje eu sou evangélico, hoje eu creio, hoje eu estou evangélico, né? Hoje eu estou seguindo, mas isso é temporário. Ele fala para que não seja de forma temporária, ele fala para que seja de forma permanente. Assim, o ensino apostólico ratifica que, sem Cristo, a igreja não pode subsistir na força do mal. Tá? Isso está lá em Mateus 16, 18. Agora vamos para o próximo tópico com o Fábio. Ou se você tiver algum comentário, Fábio, para poder trazer mais, para as pessoas possam questionar, entender melhor isso que ele veio dizer. Se você concorda com o que foi dito até agora. Muito bem, nosso irmão Werner falou a respeito justamente do primeiro tópico, né, que é corroborar o poder do Espírito Santo. Né? O Werner falou que é justamente reforçar, né, confirmar, concordar. Então, nesse sentido, eu também corroboro a vossa palavra. Amém? Amém. O que acontece? No segundo tópico, fala justamente sobre arraigados e fundados em amor. A canção cantada no início, do amor é tudo. Então, para você interceder por uma igreja, para você interceder por um irmão, você tem que estar exercitando esse amor. O apóstolo Paulo, ao chamar a atenção dos irmãos de Efésios, ele não está falando que eles não tinham amor, ou então que eles não intercediam, mas está precisando o quê? De aumentar a intensidade, né? De melhorar essa forma de intercessão. Quando a gente pega logo no primeiro item, amor, a virtude cristã. Então, quando a gente vai fazer uma leitura, né, sobre o amor, não vai ser o nosso estudo especificamente de hoje, mas quando a gente fala do amor, você fez 3 características, né? Ou então 3 classificações. Amor ágape, que é o amor incondicional.
que Deus tem em relação ao homem. Então, nossa relação com Deus está muito ligada a essa questão do amor ágape, que é incondicional. Tem um amor filhos, né? Que vem do grego philos, né? Mas fala filhos, e ele está mais ligado à questão da amizade, o amor entre os irmãos, né? Então, vamos pegar essa classificação com 3. E o eros, que é justamente o amor entre o casal ali, o marido e a mulher. Amém? Então, na igreja, isso tem que estar sendo manifestado. Então, o apóstolo Paulo chamou a atenção. Ele faz uma cobrança quando ele faz a oração, né? Intercedendo ali pelos Efésios, no capítulo 3, igual nós lemos lá no início. Então, ele faz essa cobrança, né? Porque ele entende que as pessoas precisam exercitar. Quando ele falou aqui de corroborar, né? De fundamentar, mostrar no interior. Se você não ama o seu irmão, você não ama a Deus. Ele está chamando a atenção disso. Eu quero só trazer a leitura aqui no capítulo 13, do primeiro livro de Coríntios, capítulo 13, versículo 8, que diz: a caridade nunca falha, mas, havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Então, a caridade aqui é como o amor. Então, o amor não falha. O amor não se acaba. O amor não pode se apagar. Ele tem que ser uma chama que acende, né? Quando a gente parte para o terceiro ponto desse subtópico, falamos da intensidade do amor de Cristo. Então, esse amor que o apóstolo Paulo costuma falar, né, é um amor incondicional que nós temos que ter em relação a Cristo. E ele é manifestado nessa comunicação horizontal que nós temos com os nossos irmãos. Né? Só recobrando, né, fazendo uma lembrança aí, nosso espírito comunica com Deus. Nossa alma é imortal. Mas a comunicação dos irmãos tem que acontecer além de vertical, que é com Deus, na forma horizontal com os irmãos. Então o apóstolo Paulo chama a atenção que essa intensidade tem que aumentar e que os irmãos dali também, não só, né, destacar pelo conhecimento. Quando a gente fala da igreja de Efésios, né, nossa irmã Tatiana falou lá na primeira lição, né, que eles eram um povo, né, povo grego. Quando chega a diferença é que eles dependiam de um templo lá de Diana, né, da deusa Diana, deusa Diana, vou falar do inglês, a gente costuma falar, né? E nessa história eles também eram cercados de conhecimentos, né? Mas o apóstolo Paulo estava ali para trazer uma clareza maior sobre o Deus soberano, Deus criador. Amém? E nesse ponto a gente destaca justamente uma síntese que o comentarista fala, que é a necessidade de tal compreensão do amor de Deus e o crescimento dos crentes até alcançar a perfeição. Está lá, né? E, portanto, não vos conformeis com esse mundo, mas o quê? Transformai-vos. Né? Transformar, ele falou do interior, transformar envolve o interior. Né? Para que possamos alcançar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se não tem essa transformação, você não consegue manifestar o amor. Então, Paulo está chamando a atenção disso. No próximo tópico, nosso irmão, o Erle, vai continuar aí, tem 3. Só voltando a essa parte que fala sobre, ainda, viu, Fábio, sobre o amor, a gente, nos dias de hoje que a gente está passando, né, a gente começa a visualizar uma ação de amor ao próximo. Né? A gente começa a visualizar, nesse período que está acontecendo no país, nessa parte de pandemia, isso que tem, as pessoas começando a preocupar com o outro. Isso que a gente está fazendo, usando máscaras, né? Isso também é um sinal de amor com o outro, que você não quer que a pessoa ela venha ter uma enfermidade, que venha a ser acometido. Então, eu acredito que o apóstolo Paulo, quando ele falava sobre amor ao próximo, estava dentro do contexto. Eu gosto sempre, nas minhas preleções, tudo aquilo que eu venho falando, correlacionar o passado com o presente. E essa parte do amor, ela faz isso. Vamos lá, então. Você que está aí com a sua lição, vamos lá para o item 3. A bênção de Deus excede o pensamento humano. Gente, como o nosso tempo ele é curto para poder tratar sobre esse assunto e falar sobre o exceder, né, aquela parte de Deus, a bênção dele. Você pede algo para Deus, ele te dá muito mais, além daquilo que você estava pensando, que você estava querendo. Né? Quantas vezes você em casa já chegou a fazer um pedido para Deus de uma coisa de forma simplória? E ele te deu muito mais além. Talvez você não tenha percebido
Então, quanto foi a magnitude da bênção que Deus ele chegou a te dar? A dimensão das bênçãos divinas, né? Ao concluir a usada oração, Paulo lembra da magnitude do poder de Deus, que é capaz de fazer muito mais abundante, além daquilo que pensamos ou pedimos, né? Isso indica que Deus pode ultrapassar dos melhores nossos anseios. Da melhor forma que a gente vem pedir a Deus, a gente pensa que tá pedindo muito para Ele, Ele dá uma olhada para você da forma que você merece e Ele contempla você. Tá? Naquela oração que ele estava fazendo, que era ousada, e a forma que ele vem nos ensinando a orar, a pedir a Deus, ele vem tratando de forma diferenciada, muito mais além do nosso entendimento, do nosso pensamento, da nossa razão. Concorda, Fábio? Concordo, e confirmando o que você está falando, olha só, a gente pega uma das preleções, a pessoa, para poder entender o que Deus está planejando, né, para a vida dela. Às vezes, nós somos obstáculos, né? Fala, Deus, eu quero que o Senhor age dessa forma. Em vez de deixar Deus cumprir a vontade dele na nossa vida, nós queremos conduzir a vontade de Deus, né? E Ele tem o melhor para nós, igual você falou aí, né? Acima da nossa capacidade de petição, né? Como nós, até na nossa capacidade de compreensão. Aí uma preleção, onde os irmãos falam assim, olha, Deus vai te permitir perceber, você está vendo isso aqui era o que você chegaria a ser se você confiasse em mim, era bem melhor. Mas você resolveu não concordar, não acreditar, resolveu conduzir, você chegou para esse caminho, mas ainda dá tempo de voltar. Então, uma comparação dessa é interessante, né? Nós, como homens, pensamos que sabemos o que é melhor para nós, mas Deus sabe que é melhor para cada um. Concordo, né? E tem também o seguinte, muitas vezes, você tocou numa parte da oração, às vezes fazemos um pedido a Deus e ele não é atendido. Aí você pergunta, por que não foi atendido? Pedisse mal, não é? Pedisse para o seu próprio deleite. É isso que ele está também dizendo. Então, quando você fizer a sua oração, tá? Você pensa sempre que aquilo não seja somente para você, para que venha beneficiar vários que estejam contigo. E ele vai lá mais na frente, no item 2, o convite para a adoração. Paulo encerra esse capítulo com o convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações. Tá? Então, quando você fizer um pedido de oração, na sua adoração, a glória deve ser sempre a Deus, sempre ser direcionada a Deus. A glória é devida a Deus, é o item 3. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja em Cristo. Quer dizer que os atos de louvar e glorificar a Deus fazem parte do propósito de intensificação da igreja. Tá? A igreja nunca terá glória em si mesma, ou seja, quando você pede para autoglorificação, você pensa que tem. Por isso que lá no início, quando a gente começou a falar sobre a glória, essa glória do Altíssimo, quer ver? Vale até a pena a gente voltar lá a parte. Ele fala a riqueza de sua glória, né? Nas riquezas da sua glória, que ele fala no 3,16. Tá? Nesse outro momento, quando eu falo para a sua glória, isso é menor do que a glória de Deus. Tá? É bem para deixar bem separado quanto a esses tópicos. Então vamos lá, Fábio. Segue com os comentários. Só reforçando o que você falou, né? Está aí no capítulo 3, capítulo 3, né? Versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. E encerrando a sua oração, né, essa intercessão do apóstolo Paulo, está lá no versículo 21 também do capítulo 3. A esse, glória na igreja, por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, é interessante, né, que a gente faça essa reflexão sobre a intensidade do amor de Cristo, né, essa cobrança do apóstolo Paulo sobre as bênçãos que excede o pensamento humano, né, que foi falado aqui para o nosso irmão Werley. Então, quando a gente fala de dimensão, às vezes nós não temos a compreensão de entender qual é a completude desse amor de Deus. Né? Às vezes a nossa compreensão é o mais próximo ao amor da mãe para o filho, mas nós sabemos que é infinitamente superior. Né? A outra situação é que habitar, né? O Hélio falou no tópico 1, tem lá justamente, habitados por Cristo. Essa habitação tem que ser
continuada, uma habitação contínua, que não pode ter intervalos, né? Não pode ter, você fala, nesse momento eu sou o templo do Espírito Santo, né? Meu corpo é templo do Espírito Santo, então Deus está comigo. Daqui a pouquinho sair da igreja, já não tem mais, não, já tem outro tipo de compromisso. O compromisso tem que ser continuado, né? De forma integral. Né? Pode comentar? Eu fico lembrando, Fábio, assim, quando eu começo a meditar nas cartas paulinas, a forma que ele escreve para ele poder tratar cada um daquela época. Você estava falando sobre essa parte continuada, da habitação, né? Porque dos tópicos que mais tocou foi essa parte da habitação, a habitação continuada ou da habitação temporária. Eu tentei explicar aqui de uma forma, eu estou evangélico e eu sou evangélico. A gente tem que sempre ser, né? Tem que ser e não estar. Estar é um ato temporário. E aí, no caso, a habitação de Deus no coração, ele falava para aquele povo, ele conhecia aquele povo que estava ali dentro, que, pelo fato de ser um território pagão, né, poderia ser muito fácil a pessoa ela estar hoje sendo naquela região, cultuando a Deus, e fracassar um pouco na fé, ou fracassar totalmente na fé, e sendo levado. Isso aí, no caso, era um fio que dividia isso. Né? Era um fio que dividia isso. E por isso que ele pegava e ele escrevia. E lá no primeiro, voltando só um pouquinho de lá, ele fala assim, lá no 14, né? Por causa disso, me ponho de joelho. E aí a gente fala assim, mas por causa disso, o quê? Volta lá só um pouquinho no primeiro, que aí a gente já vai descer para os questionários. Ó. Por isso, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo, para o benefício de vós, gentios. Agora, por que ele fala no caso? Por causa disso, eu, Paulo, sou prisioneiro. Né? Todos nós sabemos, naquela época, aqueles que professavam, defendiam a Cristo, ele era perseguido. Né? Todos conhecem a história de Paulo, né? A história de Paulo. E para ele poder escrever isso, olha, eu fazendo isso aqui hoje para você amanhã, para daqui a pouco você dar uma lida nisso, é bem interessante. Se a gente, pena que o nosso tempo ele é curto para a gente poder tratar sobre esse assunto. Acho que não dá também para a gente poder falar assim, vou estender o tempo para a gente poder explicar uma parte mais participativa, para a pessoa perguntar sobre isso, para você entender melhor, porque quando ele diz isso, né, sou prisioneiro de Cristo, só falar, sou prisioneiro de Cristo para os benefícios gentios, isso dá uma pregação. Só esse versículo ele dá uma pregação. Não, é interessante lembrar o seguinte, embora a escola dominical tenha um tempo condensado, né, que é o objetivo mesmo, é isso, né, o irmão Werner está falando, mas o bom é você pegar a lição bíblica, está aqui, ó, abre a lição de vocês em casa e faz aí cada dia, segunda-feira, terça-feira, tem aqui as referências, né? Vai te preparando, né? No sábado você revisa tudo. Mas o interessante é que você medite nessa palavra. Isso aqui é um momento curto, né, que nós temos para fazer essa reflexão, mas o interessante é fixar isso mesmo em conhecimento. Eu falo que até hoje eu uso em preleções conhecimentos que eu adquiri na escola dominical quando eu era criança. Né? Quando era criança, agora adulto, você lembra ali de alguns versículos que você decorou, de algumas explicações, né? Que é conhecimento que é somado. Né? Então é interessante lembrar isso. E justamente, ele estava falando na igreja de Éfeso, né? Que hoje, pela explicação da nossa irmã, está ali, hoje é a Turquia, o território. Né? Mas o interessante é que era habitado por grego, era uma outra época, né? A civilização que estava naquele momento, nem civilização, a colonização, vamos colocar, quem dominava naquele momento era conhecimento da Grécia. Né? Mas o que é que a gente quer fazer? Já tendo falado a respeito desses pontos até o momento, vamos passar agora para o questionário. Mas antes do questionário, eu queria só falar da conclusão que eu achei interessante. O apóstolo tinha ciência de que o perseverar do cristão dependia de 4 princípios basilares, os quais ele pediu a Deus em oração. Aí foi falado pelo fortalecimento, que está lá no início, né, com poder. Aí depois, a presença plena de Cristo e o intenso exercício do amor de Deus. E, por último, o contínuo crescimento espiritual até encontrar a perfeição. Só voltando aqui à parte do tema, que aí a gente já conclui, já vai direto para a pergunta. Fala que a intercessão pelos Efésios. Tudo que foi feito, mesmo ele passando pela prisão, tudo, ele fala, a ele seja a glória. Isso aí já é tudo. A ele seja a glória, né? A nosso Deus seja a glória. Vamos então, Fábio, partir para os questionamentos?
Eu vou te fazendo a pergunta, você vai respondendo, ou a gente deixa somente as perguntas e o pessoal vai respondendo aqui embaixo no chat? A gente pode fazer as perguntas e na próxima aula passa? Não, como é que pode ficaria? fazer a pergunta. Nós só temos um tempo mais limitado, mas a gente faz uma leitura. Você começa com a primeira, eu vou na resposta. Tá. O que o apóstolo Paulo pede? O apóstolo Paulo pede que a igreja seja fortalecida com poder, igual a gente leu agora há pouco, né? Com poder e que seja habitada por Cristo. Na sequência, você pode até ler aí de casa o capítulo 3, volta no versículo 16 e 19, né? E que cada um compreenda o amor divino. Então ele pede principalmente isso, que o amor esteja permeado ali na igreja, né? Que essa comunhão tem que buscar, ela tem que estar firmada nessa intensidade do amor de Cristo. Qual é a única força que a habitação, o que habilita o crente a se manter firme? A nossa força para nos mantermos firmes já advém de quem? Do Espírito Santo. Se a igreja é cheia do Espírito Santo, nós temos certeza que ela preencheu os outros requisitos. Por quê? O requisito do amor, né? Está lá, faz parte, né? Quando a gente pega Gálatas 5:22, está lá. Fruto do Espírito. Então, mansidão, paz, temperança. Então, quem tem amor, tem tudo isso. Fábio, então vamos lá para a terceira pergunta. Qual a maior de todas as virtudes? A maior de todas as virtudes, né? Nós falamos aí que, havendo línguas, cessarão, né? Havendo conhecimento, ele também vai ser interrompido. O amor não cessa. Né? Quando a gente pega ali capítulo 13 de 1 Coríntios, a gente fez a leitura no início, né? Capítulo 13, versículo 8. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Continuando, havendo ciência, desaparecerá. Então, interessante lembrar que o amor continua. Tem pessoas aí que pensam que os dons do Espírito cessaram, mas não cessou. Quando a gente fala do amor, até interessante de lembrar que, voltando lá no contexto, né, da primeira lição, com nossa irmã Tatiane, nós lembramos que a situação da igreja lá em Éfeso, né, refletia também o momento que eles viviam, que era uma cidade que vivia em prol da adoração da deusa Diana. Né? E as seguidoras dessa deusa Diana prostituíam, né, faziam alguma coisa pensando que estava agradando essa deusa. Então, para elas, na verdade, o amor não existia para eles, para aquele povo, porque elas também tinham filhos dessas relações e abandonavam. E ela não era muito bem vista quando saía do convívio desse templo. Né? Então, quando a gente volta, é um templo gigantesco, um templo que a cidade vivia em torno, a economia da cidade, né, dependia desse templo. Então, é bom saber que o contexto vai fazer todo o sentido quando Paulo faz esse tipo de cobrança, né? E quando ele começa a dimensionar o amor. Né? A gente pode até voltar na nossa leitura bíblica, está lá no capítulo 3, né? Vou pegar só o versículo 18, que já dá para entender. Aí chega, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, abrindo a mão, o comprimento e a altura e a profundidade. Continuando aqui nossos questionários, né? O questionário dessa lição é interessante porque ele ajuda a gente a relembrar o que foi falado, né? Então, uma pergunta, que é a quarta pergunta, é qual a ênfase da oração apostólica, qual a ênfase da oração do apóstolo Paulo, né? E ele está falando nesse momento que nós temos que amar uns aos outros. A canção do início, né? A gente pegou aqui de José de Paulo, o amor é tudo, né? Mas amar uns aos outros, aí quem determina isso é Cristo, né? Assim como eu vos amei. Os irmãos podem até acompanhar primeiro o livro de João, capítulo 4, versículos 10 a 11. E por último, está ali, como Paulo encerra Efésios. Quando ele está encerrando o livro de Efésios, capítulo 3, está lá, o último versículo é o seguinte: a esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Está dizendo o seguinte, aquele mesmo versículo, a ele a glória, a ele a honra, a ele o louvor, somente a Cristo. Então, tudo isso que nós falamos, né, sobre o amor, sobre a intercessão pelos Efésios, que o apóstolo Paulo está pregando aqui, está na essência do amor, mas tudo em adoração a Deus, adoração ao Deus que criou o povo, que também estava ali, reforçando a necessidade, mantenha essa comunicação com a intensidade maior. Esse amor tem que estar na sua intensidade máxima. Amém? Então, vamos seguindo para a nossa conclusão da aula de hoje. Seria bem interessante que vocês, né, depois refletissem sobre acerca do propósito da oração de apóstolo Paulo, no poder do Espírito, tá?
não descartando a situação de falar sobre a necessidade da igreja estar enraigada, né, e fundada no amor de Deus. Se você tem um amor de Deus, você consegue repassar aos demais, você consegue amar a si mesmo. Você conseguindo amar a si mesmo, você consegue amar o próximo. E assim vai passando, eu uso dizer no efeito cascata, passando para o seu vizinho, passando para o seu amigo, seu parente, para todos que estão próximos a você. Tá certo? Que Deus possa abençoar vocês. Lembrando vocês que aí embaixo tem o link dessa lição de hoje. Tá? Tira um tempo para poder meditar, se assim você não fez. Hoje foi passado bem rapidinho, mas acredito que você tem condições de meditar um tempo maior na sua casa, cada versículo que é mencionado nessa lição, acredito que vai enriquecer o seu conhecimento, tá certo? Que Deus possa te abençoar. Vamos orar então para que Deus esteja continuando, trazendo, brotando esse amor que tem dentro de você para com o próximo. Seu Deus, meu Pai, aqui estamos, Senhor, mais uma vez na Tua presença, para te agradecer, Senhor, pelo Teu ensinamento, Pai, pela palavra, Pai amado, que o Senhor vem trazendo aos nossos corações. Pai, muito obrigado, Senhor, por preocupar em nos ensinar, Senhor. Seu Deus, meu Pai, esses que estão do outro lado, Pai amado, ouvindo, Senhor, que venha frutificar, Senhor, esta mensagem de hoje, Pai, embora que curta, Pai amado, Seu Deus, meu Pai, mas que ele venha meditar, Senhor, o Senhor venha despertar ele na semana, para que ele venha meditar na Tua palavra, Pai. Nós te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor desperte o amor, Pai amado, nos corações dessas pessoas, Pai, em todos, Pai amado, envolventes, seja nós que estamos ministrando e esses que estão ouvindo, Senhor. Nos abençoe, Pai. Esteja conosco, dai-nos, Pai amado, uma semana de bênção. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.